noite de 2 de julho de 2019. Um bairro residencial do distrito de Kortitski, em Zaporíжia. O ritmo habitual da vida no pátio da rua Loktinskaya é interrompido por um grito desumano. Um instante depois, as janelas dos prédios são iluminadas por um clarão volumoso e artificialmente brilhante. No meio do pátio, uma pessoa está em chamas. Moradores dos prédios vizinhos correm para a rua. As pessoas trazem cobertores, mantas e baldes de água. Os vizinhos tentam apagar as altas chamas, cobrem o corpo em chamas com tecido e jogam líquido por cima. Aqueles que não conseguiram descer ou tiveram medo de se aproximar gravam o que está acontecendo com as câmeras dos celulares a partir das varandas. No ar paira um cheiro forte e denso de gasolina. Quando conseguem apagar o fogo, resta no asfalto uma figura negra, praticamente carbonizada. A pele e a roupa fundiram-se em uma massa única. Através dos gritos da multidão e do barulho da rua, ouvem-se apenas gemidos baixos e abafados. No centro desse caos, a poucos metros do corpo caído, um jovem homem está sentado no chão. Pessoas correm ao redor dele, gritam, ligam para os serviços de emergência, mas ele permanece imóvel. O homem não tenta fugir, não pede ajuda e não olha para a multidão. Ele observa atônito suas mãos queimadas. Alguns minutos depois, viaturas da polícia e uma ambulância entram no pátio da rua Loktinskaya. Os médicos, abrindo caminho pela multidão de vizinhos chocados, começam o exame inicial da vítima. Os profissionais de saúde constatam um estado crítico. Uma jovem está deitada no asfalto, mas é praticamente impossível reconhecê-la visualmente. O fogo destruiu as roupas. O tecido sintético literalmente se fundiu à pele. Os médicos constatam queimaduras em 90% da superfície do corpo. A cabeça, o tronco, os braços e as pernas foram atingidos. Apenas os pés permaneceram intocados pelo fogo. Apesar dos ferimentos horríveis, a vítima ainda está viva e consciente, apesar do fortíssimo choque de dor. A equipe decide pela hospitalização imediata. A contagem não é de horas, mas de minutos. Os policiais isolam o local do incidente com fita, afastando os moradores para as entradas dos prédios. No ar, há um cheiro forte e persistente de materiais combustíveis e lubrificantes. A equipe de investigação começa a inspecionar o perímetro. A principal evidência está bem aqui, no asfalto. É um recipiente plástico com restos de líquido. O cheiro característico vindo do gargalo não deixa dúvidas, havia gasolina dentro. A atenção dos patrulheiros se volta para um homem sentado ali perto. É Vitaly Tchaikovsky, de 28 anos. Ele não fugiu do local do crime e não oferece resistência durante a detenção. Durante o exame inicial, foram encontradas queimaduras nas mãos dele, mas os médicos consideram essas lesões insignificantes. O detido não necessita de hospitalização. O clima no pátio está ficando tenso. Os vizinhos, que testemunharam a transformação de uma pessoa em uma tocha humana, estão agressivos. Para evitar um linchamento por parte da multidão enfurecida, os policiais rapidamente colocam Tchaikovsky no carro da polícia. Ele é levado ao departamento distrital para interrogatório e formalização da detenção. A identidade da vítima é estabelecida rapidamente. A vítima, Anastasia Kovaleva, de 22 anos, é companheira do detido. É ela quem os médicos levam para a UTI, dando prognósticos extremamente cautelosos e pessimistas. Para a investigação, o quadro na cena do crime parece inequívoco, mas os motivos e circunstâncias que levaram à compra do galão de gasolina ainda precisam ser esclarecidos. A ambulância levou a vítima ao setor de emergência do 5º Hospital Municipal de Zaporíжia. A equipe médica de plantão do Centro de Queimados realizou um exame de emergência. O laudo médico soou como uma sentença. O fogo atingiu 90% da superfície do corpo. A maioria esmagadora das queimaduras era de graus profundos, 3º e 4º. Nos locais de maior exposição térmica, os tecidos foram destruídos até os músculos e ossos. Os especialistas deram um prognóstico seco. Com tais lesões, o paciente geralmente vive no máximo um dia. As chances de sobrevivência eram próximas do erro estatístico. Cristina, mãe de Anastasia, no momento da tragédia, estava trabalhando na Polônia. Ao receber uma ligação informando sobre o ocorrido, ela pegou o próximo voo para a Ucrânia. A viagem levou algumas horas. Do aeroporto, a mulher foi direto para a clínica. Os funcionários da UTI, levando em conta a gravidade do estado da paciente, permitiram que a mãe entrasse na sala de terapia intensiva.
Na cama do hospital estava um corpo no qual era impossível reconhecer a jovem de 22 anos. Devido ao inchaço monstruoso dos tecidos, a cabeça de Anastasia aumentou de volume várias vezes, assumindo uma forma que Cristina mais tarde descreveria como uma bola de futebol. A pele estava ausente. O corpo estava preto, lembrando carvão. O exame visual mostrou que apenas os pés não foram tocados pelo fogo. O restante da superfície era uma ferida contínua. Apesar da gravidade dos ferimentos, Anastasia ainda estava consciente. O choque da dor bloqueou temporariamente as sensações, criando uma breve janela de lucidez. O investigador aproveitou esse momento. Era necessário registrar imediatamente o depoimento, enquanto a vítima ainda conseguia falar. O policial fez uma pergunta direta sobre a identidade do agressor. Anastasia, superando o inchaço crescente da laringe, pronunciou claramente o nome. Foi o Vitalik quem fez isso. Ela confirmou a versão da investigação sobre o caráter intencional das ações. Segundo Anastasia, Vitali a atingiu com um líquido inflamável de forma deliberada. Não houve nenhum acidente ou descuido no momento da combustão. Essas foram as últimas palavras que Anastasia pronunciou sozinha. Os recursos do organismo estavam esgotados. Os médicos entenderam que o limiar de dor logo se tornaria incompatível com a vida e decidiram induzir a paciente a um coma artificial. Anastasia foi colocada em sono medicamentoso e conectada a um aparelho de ventilação mecânica. Começou a contagem das primeiras 24 horas de luta pela vida. Enquanto os médicos na UTI lutavam contra as consequências da queimadura térmica, as contas de Anastasia nas redes sociais continuavam a transmitir uma realidade completamente diferente. Para um observador externo, folheando o feed de notícias, a vida da jovem parecia um exemplo de sucesso e uma idílica história romântica. O arquivo digital do relacionamento, que ela mantinha cuidadosamente, não continha nenhum indício de violência física ou ameaças, que foram a causa da hospitalização. A vitrine da vida em comum com Vitali era construída de forma impecável. Nas fotos publicadas nos últimos meses, apareciam regularmente atributos de uma vida luxuosa. Os seguidores viam enormes buquês de rosas. Anastasia exibia presentes, joias de ouro e um novo iPhone do modelo mais recente. Essas fotos criavam uma imagem clara de Vitali como um parceiro generoso e atencioso, disposto a gastar grandes quantias com a amada. Um lugar especial nessa crônica era ocupado pela foto com o anel. A publicação indicava de forma inequívoca a seriedade das intenções do casal. Vitali se posicionava no espaço público não apenas como um namorado temporário, mas como um futuro marido. Os comentários nas postagens estavam repletos de felicitações e admiração pelo grande amor. Amigos e conhecidos virtuais acompanhavam o desenrolar da história, que deveria levar ao casamento, e não a um centro de queimados. No entanto, entre as fotos glamourosas e as declarações de amor ficou um registro cujo significado mudou radicalmente após os acontecimentos de 2 de julho. Uma semana antes da tragédia, em 25 de junho, Anastasia publicou um post com um texto estranho. Em mais uma foto, ela deixou a legenda: "Se o ciúme pudesse queimar, eu incendiaria o planeta." No momento da publicação, essa frase passou praticamente despercebida ou foi percebida pelo público como uma bela metáfora, uma figura de linguagem destinada a destacar a paixão no relacionamento. Nenhum dos seguidores percebeu nessas palavras um aviso. Mas, no contexto dos protocolos de perícia do local do crime e dos depoimentos da vítima, o texto de 25 de junho deixou de ser apenas um status em uma rede social. O que uma semana antes Anastasia havia formulado como uma imagem abstrata, Vitali transformou em realidade com uma literalidade assustadora. Por trás da fachada brilhante das redes sociais, escondia-se a biografia de uma pessoa que pouco tinha a ver com a imagem de um noivo bem-sucedido. Vitali tinha 28 anos e oficialmente não trabalhava em lugar nenhum. A base financeira para a vida luxuosa que o casal exibia na internet era totalmente sustentada pelos pais dele. O homem vivia às custas deles, tendo um divórcio e um filho do primeiro casamento, cuja criação ele praticamente não participava. Presentes caros, incluindo o último iPhone e joias de ouro, não eram comprados com dinheiro ganho por ele, mas sim com recursos dos pais. A generosidade de Vitali tinha um outro lado, do qual só os mais próximos sabiam.
Os investimentos em presentes se convertiam no direito ao controle total. Logo após o início da vida em comum, ele exigiu que Anastasia pedisse demissão do trabalho. Vitaly justificou isso dizendo que o homem deve sustentar a família sozinho. Sem uma fonte própria de renda, a jovem de 22 anos ficou totalmente dependente financeiramente. Depois da carreira, a comunicação pessoal também foi proibida. O círculo de contatos de Anastasia começou a se estreitar rapidamente. Vitaly era contra que ela se encontrasse com as amigas, exigindo sua presença constante em casa. Karina, amiga próxima de Anastasia, mais tarde contaria à investigação que elas praticamente deixaram de se ver. Vitaly isolava metodicamente a parceira do mundo exterior, transformando o apartamento no único trajeto acessível a ela. Qualquer tentativa de sair dos limites estabelecidos levava a escândalos. A agressão nesse casal se manifestava muito antes dos acontecimentos de 2 de julho. Cristina, mãe de Anastasia, informou aos investigadores sobre um episódio específico de ameaça física que ocorreu anteriormente. Durante uma das brigas, Vitaly pegou uma faca de cozinha e perseguiu a garota pelo apartamento. Naquela ocasião, Anastasia conseguiu evitar ferimentos. Ela não procurou a polícia, atribuindo o comportamento do companheiro ao seu temperamento explosivo. As pessoas ao redor viam apenas a ponta do iceberg, flores e sorrisos nas fotos, enquanto dentro do relacionamento se formou um rígido sistema de repressão, onde qualquer conflito podia se transformar em violência. Desempregado e vivendo às custas dos pais, o homem compensava sua incapacidade social com poder absoluto sobre sua mulher. A terça-feira, 2 de julho, começou para o casal em lugares diferentes. Esse dia, que se tornou o último na história do relacionamento deles, separou Anastasia e Vitaly não apenas territorialmente, mas também em relação ao modo como passaram o tempo. A garota foi à praia da cidade com sua amiga Sveta para passar um dia quente à beira d'água. Vitaly escolheu outro caminho. Testemunhas e dados de recibos confirmam que ele permaneceu na cidade e foi para o parque. Lá, Vitaly passou várias horas consumindo álcool sistematicamente. A investigação estabeleceu que, naquele dia, ele misturava cerveja com conhaque. A distância física não enfraqueceu o controle digital da cobrança do telefone celular. O telefone de Anastasia registrou um fluxo contínuo de mensagens e chamadas recebidas. Vitaly, sob efeito de álcool, exigia relatórios constantes sobre as ações da parceira. O tom da conversa, preservada nos servidores, indica que o homem procurava um motivo para conflito, acusando a garota de engano. A briga à distância ganhava força a cada hora. Na tentativa de acalmar a agressão e provar a veracidade de suas palavras, Anastasia usou a câmera do smartphone. Ela tirou uma foto panorâmica da praia e enviou a imagem para Vitaly. Na foto era possível ver que a praia estava praticamente vazia e que não havia nenhum homem estranho ao seu redor. Aquilo era uma prova documental de sua fidelidade, mas o argumento visual não funcionou. Vitaly ignorou os fatos, continuando a alimentar a situação pelo mensageiro. À noite, as localizações se uniram. Anastasia voltou para o apartamento alugado, onde Vitaly já a esperava. O estado de embriaguez do homem e a tensão acumulada durante o dia nas mensagens se transformaram em um conflito direto. A conversa dentro de casa foi curta. Anastasia, cansada do controle total e das acusações infundadas, tomou uma decisão que vinha amadurecendo há meses. Ela se recusou a continuar o diálogo no habitual tom de justificativas. A jovem colocou um ponto final no relacionamento, impondo um ultimato rígido. Anastasia disse diretamente a Vitaly: arrume suas coisas. Não era uma sugestão para discutir o problema ou fazer uma pausa. Ela o estava expulsando de casa. O homem não recorreu à força física em resposta a essas palavras. Ele realmente começou a arrumar suas coisas. Depois de um tempo, Vitaly pegou suas malas e saiu do apartamento, indo para o corredor da escada. A porta se fechou atrás dele. Naquele momento, a situação parecia o ato final de um drama doméstico, encerrado com a separação. Vitaly saiu do prédio com as malas nas mãos. De acordo com a lógica padrão de uma separação doméstica, o próximo passo deveria ter sido chamar um táxi ou ligar para os pais pedindo que o buscassem. No entanto, o homem escolheu um rumo diferente. As câmeras de vigilância externa registraram que ele não foi em direção ao ponto de transporte público. Em vez disso, Vitaly foi em direção ao posto de gasolina mais próximo. Ele chegou ao território do posto de gasolina a pé. Ele não tinha um carro que precisasse ser abastecido e não comprou combustível para necessidades técnicas.
Vitaly se aproximou da bomba e encheu um recipiente plástico com gasolina. O recibo registrou a compra de 2 litros de combustível. Essa ação se tornou um ponto de virada para a investigação. Do ponto de vista jurídico, é exatamente aqui que termina a história de uma briga espontânea. E assim começa a crônica de um crime premeditado. A compra da gasolina transferiu o conflito do campo emocional para a fase de preparação para o assassinato. Todo o trajeto levou cerca de 40 minutos. Na criminologia, esse intervalo de tempo tem um significado crítico. O estado de afeto é um surto de curta duração, uma reação instantânea a um estímulo. Vitaly teve mais de meia hora. Esse tempo é suficiente para que as emoções esfriem e a névoa do álcool se dissipe o bastante para perceber o que está acontecendo. Ele tinha a possibilidade física de simplesmente ir embora, jogar fora o recipiente vazio ou parar. Mas o homem usou esses 40 minutos exclusivamente para se armar com o instrumento do crime e voltar ao ponto de partida. Ao chegar novamente à casa de Anastasia, Vitaly não subiu até o andar dela. Ele entendia que no apartamento suas ações poderiam ser limitadas pelo espaço fechado. O homem foi até o interfone e discou o número. Quando a moça atendeu, ele pediu que ela descesse. A voz no alto-falante soava calma o suficiente para que Anastasia concordasse em sair. Não era uma invasão do apartamento, mas um convite. A porta metálica do prédio se abriu e Anastasia entrou na escuridão abafada da noite de verão. O mecanismo da armadilha, acionado pelo toque do interfone, se fechou. Ela esperava ver o ex-namorado com malas, talvez ouvir mais algumas acusações ou uma tentativa de reconciliação. Mas a realidade foi diferente. Vitaly estava de apenas alguns passos de distância. Ele não tinha nas mãos os pertences preparados para a mudança. O único objeto que segurava era um recipiente plástico aberto com um líquido amarelado e turvo. Não houve diálogo propriamente dito. Experimentos investigativos e a cronometragem dos eventos mostram que entre o aparecimento da garota na varanda e o clarão se passou um tempo insignificante. Vitaly não perdeu um segundo com explicações. Ele fez um movimento brusco, jogando o conteúdo da garrafa na garota que estava à sua frente. Não foi um respingo acidental ou um movimento descuidado. O jato de combustível atingiu o alvo com precisão. A gasolina encharcou abundantemente o tecido leve da roupa, atingiu os cabelos, o rosto e o pescoço. O líquido frio imobilizou o corpo instantaneamente, e o cheiro forte e sufocante dos vapores preencheu todo o espaço entre eles. Nesse momento, Anastasia provavelmente percebeu o perigo mortal. Mas a fisiologia humana não é capaz de superar uma reação química. Vitaly pegou um isqueiro. Mais tarde, ao montar sua linha de defesa, ele alegaria que só queria assustá-la, que girou a roda do isqueiro mecanicamente para acender um cigarro e que o fogo se espalhou por acaso. No entanto, peritos criminais e físicos refutam a versão de uma brincadeira mal sucedida. A gasolina é uma substância volátil. Ao redor da pessoa encharcada, forma-se instantaneamente uma nuvem de mistura vapor-ar explosiva. Para que haja combustão, não é necessário aproximar o fogo do tecido, basta uma única faísca dentro do raio de alcance dos vapores. Vitaly pressionou a válvula do isqueiro. A faísca funcionou como um detonador. O ar ao redor de Anastasia se inflamou com um estalo volumoso característico. Não foi uma combustão gradual. O fogo a envolveu completamente em uma fração de segundo, transformando-a em uma tocha viva. A temperatura no epicentro da queima subiu instantaneamente a valores críticos. A roupa sintética da garota não apenas pegou fogo, ela começou a derreter, grudando na pele como uma massa pegajosa e incandescente. O choque pelo que havia feito ou o susto reflexo jogaram Vitaly para trás. No momento do clarão, ele também sofreu queimaduras nas mãos, pois estava muito próximo da fonte do fogo. Mas os ferimentos dele não se comparavam ao que estava acontecendo com Anastasia. Enquanto a garota se debatia no asfalto, tentando apagar as chamas que só aumentavam com seus movimentos, Vitaly permaneceu parado. Ele não correu para apagá-la com o próprio corpo, nem tentou cobri-la com a jaqueta. Ele simplesmente assistia enquanto era destruída a pessoa a quem, ainda ontem, ele jurava amor. Aqueles preciosos segundos em que ainda era possível apagar as chamas com consequências mínimas foram perdidos. O fogo agia de forma rápida e irreversível, consumindo os tecidos e destruindo o futuro, até que o pátio foi tomado pelos primeiros gritos de horror.
No escritório da Delegacia Distrital de Polícia, para onde Vitaly foi levado, reinava uma atmosfera de perplexidade pesada. O detido estava sentado diante do investigador com as mãos enfaixadas, a única lembrança física daquele inferno que ele provocara 1 hora antes no pátio do prédio residencial. O comportamento de Tchaikovsky contrastava fortemente com o caos deixado na rua Lakhtinskaya. Ele não entrou em histeria, não perguntou sobre o estado de Anastasia, que naquele momento os médicos tentavam trazer de volta do outro mundo. Vitaly estava calmo, concentrado e, ao que parecia, mais preocupado com o próprio destino do que com qualquer outra coisa. Já no primeiro interrogatório, ele começou a construir a linha de defesa que manteria até o julgamento. Sua versão dos acontecimentos soava absurdamente cínica. Ele chamou tudo o que aconteceu de acidente. Vitaly admitiu prontamente o fato de ter comprado gasolina e de ter jogado nela, mas negou categoricamente qualquer intenção criminosa. Eu só queria assustá-la, repetia ele monotonamente para a ata. Na interpretação dele da realidade, o galão de combustível era apenas um instrumento de pressão psicológica, uma forma de tentar segurar a mulher amada que ousou falar em terminar o relacionamento. A lógica que Vitaly transmitia aos investigadores revelou a monstruosa deformação de sua consciência. Segundo ele planejava encenar um espetáculo. Jogar líquido em Anastasia, demonstrar disposição para medidas radicais e depois, aproveitando-se do medo e do choque dela, fortalecer o relacionamento. Só imagine isso. Em sua visão de mundo, a destruição total e a ameaça à vida eram métodos válidos de reconciliação. A pergunta sobre como exatamente o fogo começou, se ele não pretendia matar, Vitaly respondeu que riscou o isqueiro por acaso, no automático, ou que apenas queria ameaçar com a chama, mas não calculou a distância corretamente. O cinismo da situação era agravado pelo fato de que, estando na delegacia, Vitaly teve a oportunidade de saber sobre os prognósticos dos médicos, mas suas perguntas aos policiais diziam respeito principalmente às consequências jurídicas. Ele tentava descobrir qual artigo poderia ser aplicado a ele e se era possível reclassificar o caso como lesão corporal grave por negligência. Enquanto Anastasia morria na UTI, o homem que a transformou em uma tocha humana negociava com a lei, tentando minimizar sua responsabilidade. A frase "queria assustar" tornou-se o leitmotiv de seu depoimento, uma tentativa de reduzir a execução cruel a uma briga doméstica mal-sucedida, em que a vítima supostamente sofreu por um acidente absurdo, e não pela vontade do carrasco. 2 dias após a tragédia, em 4 de julho, o Tribunal Distrital de Zaporíjia tornou-se o epicentro da atenção pública. A sala de audiências, normalmente silenciosa e quase vazia, mal comportava o número de jornalistas e câmeras. A notícia sobre o tocha humana já havia ultrapassado os limites das crônicas regionais, tornando-se o assunto número 1 na mídia nacional. As pessoas exigiam ver o rosto de alguém capaz de queimar sua própria noiva. Quando os guardas trouxeram Vitaly Tchaikovsky para a sala, ele não parecia em nada com as fotos das redes sociais. Curvado, evitando o olhar dos outros, ele foi direto para o aquário, a cabine de vidro isolada para os réus. Na maior parte do tempo, Vitaly ficou sentado, com a cabeça baixa e cobrindo o rosto com as mãos, tentando evitar as lentes das câmeras. Soluços podiam ser ouvidos através do vidro. Ele chorava, mas essas lágrimas não despertaram compaixão nos presentes, e sim uma onda de indignação. Ficava claro que Tchaikovsky não lamentava a Anastasia morrendo em agonia, mas sim seu próprio futuro destruído. A postura do próprio Vitaly e de sua defesa surpreendeu os presentes pelo cinismo. Continuando a sustentar a versão de uma brincadeira mal-sucedida e do desejo de fortalecer o relacionamento, Tchaikovsky pediu ao tribunal que não o privasse de liberdade. Entre lágrimas, ele se dirigiu ao juiz com um pedido para ser colocado em prisão domiciliar. Ele justificou seu pedido pelo desejo de corrigir o erro. Vitaly declarou que queria arranjar um emprego para poder pagar o tratamento caro de Anastasia. Essa declaração soou como o auge da hipocrisia, considerando que até então o homem de 28 anos vivia às custas dos pais e proibia a própria namorada de trabalhar. O juiz, após ouvir os argumentos das partes, não encontrou motivos para ser indulgente. Os argumentos da defesa sobre o caráter acidental do incêndio foram refutados pelos fatos que indicavam a preparação do crime, ida ao posto de gasolina e compra de recipientes. O veredito foi anunciado rapidamente: 60 dias de detenção em centro de custódia provisória. Sem prisão domiciliar, sem chances de sair em liberdade tão cedo.
Quando os guardas escoltavam Tchaikovsky para fora da sala, ele voltou a cobrir o rosto. Ele foi levado para uma cela do centro de detenção provisória, onde teria que aguardar o fim da investigação. Enquanto isso, na UTI do 5º Hospital Municipal, continuava outra batalha, muito mais assustadora. Enquanto Vitaly se acostumava com as camas da prisão e lamentava o destino, o corpo de Anastasia, mantido apenas por aparelhos, começou a ceder. O tempo concedido pelos médicos havia acabado. A luta pela vida de Anastasia Kovaleva durou exatamente 8 dias. Para a medicina, o simples fato de que uma jovem com tais lesões tenha sobrevivido por mais de uma semana já era algo quase impossível. Normalmente, com queimaduras em 90% da superfície do corpo, o desfecho fatal ocorre nas primeiras 24 horas. Mas o organismo jovem resistia à morte com uma teimosia desesperada, dando uma falsa esperança aos familiares e a milhares de pessoas que acompanhavam as notícias. Os médicos do 5º Hospital Municipal de Zaporíjia faziam tudo o que os protocolos modernos permitiam. Foram realizadas consultas com os principais especialistas do país e foi considerada a possibilidade de transporte para clínicas no exterior, em particular para Boston. No entanto, o estado da paciente permanecia absolutamente intransportável. Qualquer movimentação, até mesmo transferi-la para uma maca, poderia ser fatal. O principal problema continuava sendo a intoxicação. Os produtos da decomposição dos tecidos queimados envenenavam o sangue, causando falência dos órgãos internos. Os rins e o fígado não conseguiam lidar com a carga, apesar da terapia contínua e dos procedimentos de hemodiálise. As operações de transplante de pele, que poderiam salvar a situação, eram tecnicamente inviáveis. Anastasia simplesmente não tinha mais áreas saudáveis do próprio epiderme que pudessem ser usadas como material doador para cobrir as feridas. Os médicos lutavam por cada hora, mantendo o funcionamento do coração e dos pulmões com aparelhos, mas os recursos de resistência biológica se esgotaram. A crise ocorreu em 10 de julho. Pela manhã, o estado de Anastasia piorou drasticamente. Os médicos registraram a primeira parada cardíaca. A equipe de reanimação conseguiu fazê-lo voltar a bater, arrancando a jovem da morte por mais algumas horas, mas o organismo estava exausto demais para continuar lutando. Na segunda metade do dia, por volta das 16h30, o coração parou pela segunda vez. Desta vez, as manobras de reanimação não surtiram efeito. Os médicos constataram a morte de Anastasia Kovaleva. Ela tinha apenas 22 anos. No dia 13 de julho, Zaporíjia se despediu de Anastasia. A cerimônia fúnebre tornou-se o ponto final na percepção pública dessa tragédia. De um motivo de notícia, a história se transformou em luto coletivo. Centenas de pessoas vieram se despedir da jovem em seu último caminho. Não apenas parentes e amigos, mas também moradores completamente desconhecidos, abalados pela crueldade do crime. O caixão estava fechado. O fogo desfigurou tanto o corpo que a família decidiu não abrir a tampa, para que na memória dos entes queridos, Nastya permanecesse como era nas fotos tiradas em vida. O simbolismo do momento era insuportável. A jovem foi enterrada com o vestido de noiva, que foi colocado sobre o caixão fechado. Em vez da marcha nupcial, ouvia-se o lamento fúnebre e, em vez do cartório, o cortejo seguia para o cemitério. Logo após o funeral, o caso foi encaminhado ao tribunal para julgamento do mérito. Começou um longo e exaustivo processo jurídico. Vitaly Tchaikovsky, ao perceber a realidade da ameaça de prisão perpétua, finalmente definiu com seus advogados a estratégia de defesa. Ela se baseava na tentativa de reclassificar o artigo. A defesa não negava o próprio fato do incêndio criminoso. Disputar com as câmeras de vídeo e os recibos era inútil. O objetivo deles era outro: provar a ausência de intenção criminosa e, principalmente, contestar a formulação de crueldade extrema. No tribunal travou-se uma batalha cínica pelos termos. Os advogados insistiam que Vitaly estava em um estado de grande agitação emocional e que a morte de Anastasia foi uma trágica casualidade, resultado de imprudência. O próprio acusado, falando do aquário, repetia sempre a mesma coisa. Ele amava Nastya, queria apenas assustá-la para que ela não fosse embora e, supostamente, tentou apagá-la ele mesmo. As queimaduras em suas próprias mãos foram apresentadas ao tribunal como prova de suas tentativas de salvar a vítima. Embora as testemunhas afirmassem o contrário, ele não tomou nenhuma ação ativa para salvá-la. O promotor destruía metodicamente a linha de defesa. A acusação enfatizava o sofrimento da vítima.
A crueldade especial neste caso estava não apenas no método do crime, mas também no fato de que Anastasia permaneceu consciente, sentindo uma dor desumana. As perícias confirmaram, a jovem sabia que estava queimando e sentia cada segundo desse processo. O Ministério Público foi inflexível. Uma pessoa que joga gasolina em outra e ateia fogo não pode deixar de compreender a inevitabilidade de um desfecho fatal. Isso foi uma execução, não uma briga. Caberia aos juízes decidir se Tchaikovsky merecia clemência ou se deveria ser isolado da sociedade para sempre. No dia 11 de setembro de 2020, 1 ano e 2 meses após a tragédia, foi anunciado o veredicto final no Tribunal Distrital de Zaporíjia. O colegiado de juízes passou várias horas na sala de deliberação. Quando o juiz começou a ler a sentença, ficou claro que os argumentos da defesa sobre imprudência e a intenção de apenas assustar foram completamente rejeitados. O tribunal considerou comprovado o dolo direto na prática do crime. Os argumentos dos advogados de que Vitali supostamente tentou apagar as chamas foram refutados pelos depoimentos das testemunhas e pelas gravações em vídeo. A ajuda foi prestada por pessoas de fora enquanto o incendiário permaneceu inerte. A qualificadora de crueldade extrema também foi mantida. O tribunal levou em consideração o sofrimento físico inacreditável da vítima antes da morte. No entanto, quando a parte final foi anunciada, um silêncio pesado pairou na sala. O tribunal não atendeu ao pedido do promotor de prisão perpétua. Vitali Tchaikovsky foi condenado a 15 anos de prisão. Os juízes explicaram sua lógica. Apesar da gravidade do crime, foram consideradas as circunstâncias atenuantes previstas em lei. O principal argumento da defesa, que formalmente impediu a aplicação da pena máxima, foi o fato de Tchaikovsky ter um filho menor de idade do primeiro casamento. O fato de ele praticamente não ter participado da criação do filho, como já foi mencionado, não teve importância para a letra da lei. O que importava era apenas o próprio fato da paternidade. Além disso, o tribunal levou em consideração a ausência de condenações anteriores, referências positivas e o reconhecimento parcial da culpa. Essas nuances burocráticas pesaram mais na balança, salvando o réu da prisão perpétua. O tribunal também obrigou Tchaikovsky a pagar à mãe da vítima uma indenização moral no valor de 1 milhão de grivnas. Embora Cristina tenha solicitado uma indenização de 2 milhões, a reação à sentença foi polarizada, mas ao mesmo tempo unanimemente negativa. Vitali, ao ouvir o número 15, parecia abatido. A defesa esperava por um artigo mais brando e uma pena menor. Mas o verdadeiro desespero reinava do outro lado da sala. A mãe de Anastasia não escondia as lágrimas e a raiva. Para ela, 15 anos de prisão pela morte dolorosa de sua única filha pareciam uma zombaria da justiça. De acordo com a lei Savchenko e as regras de liberdade condicional antecipada, o criminoso teoricamente pode sair em liberdade ainda relativamente jovem, tendo a chance de recomeçar a vida, uma chance da qual ele privou Anastasia.